Olá, bem-vindo ao canal a Rádio Derby Paulista. Meu nome é James e hoje vamos falar sobre o jogo do Majestoso. Corinthians vence 3-1 em cima do São Paulo. A vitória importantíssima da equipe comandada pelo Dorival, com gols do Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians vence por 3-1 na Arena do Corinthians. O título do vídeo é simples: ruim sem Memphis, ruim com Memphis, pior sem Memphis. Essa é uma discussão bem clara. Ruim com Memphis, pior sem Memphis. E é isso que podemos falar a respeito do que acontece. O Memphis Depay se questionava em algum momento, principalmente no começo do jogo, a prévia do jogo, né, dele não poder estar disponível no jogo. Foi muito cobrado isso, né, porque ele vinha decidindo jogos pela seleção da Holanda e nesse caso ele demonstrou de novo essa de poder jogar. Inclusive o Dorival falou na coletiva da importância dele e de por que ele não jogou começando de titular, certo? Vamos falar da escalação, primeiro do Corinthians, depois do São Paulo, beleza? Felipe Longo, João Pedro Choca, Gustavo Henrique, Andileri, Mateuzinho, José Martinez, Breno Midon, André Carrilho, Matheus Bidu, Yuri Alberto e Guinegão. São Paulo entra com Rafael, Alan Franco, Tolói, Sabino, Patrick, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson, Soares, Cedric Soares, Ferreirinha e Luciano. Bom, o primeiro tempo foi totalmente domínio do Corinthians, sabe? O Corinthians foi melhor em campo no primeiro tempo. O Corinthians foi de um domínio total, né? O Corinthians estava com dificuldade em questão de finalizar, né? Porque não conseguiu transmitir essa superioridade do primeiro tempo, principalmente domínio, em chances criadas, né? O Corinthians talvez se fosse Galo para poder abrir o espaço nesse lance. E o Breno Midon, podemos falar desse jogador, porque ele é um grande peça para realizar, de carregar a bola, de distribuir do meio campo para frente, né? Então ele conseguiu fazer essa função. Então isso que fez com que o Midon conseguisse também de fazer essa função de ser segundo jogador de meio campo, de poder pisar um pouco na área, não ser principal meio amador, mas de poder carregar e distribuir bola, né? O São Paulo no primeiro tempo quase não chutou o gol, né? E o Corinthians teve algumas oportunidades no primeiro tempo, né? O chute do Bidu da fora da área, né, que Rafael acaba não chegando. O Corinthians no primeiro 15 minutos teve volume, né? O Matheus Bidu subindo muito pelos lados, Andileri fazendo a função de zagueiro, né? O Corinthians joga com 3 zagueiros, com Gustavo Henrique, com o João Pedro Choca e Andileri, para poder soltar mais os seus jogadores, seus alas, porque o Corinthians tem 2 laterais que sobem bastante, que é o Mateuzinho e o Matheus Bidu, mas esses 2 jogadores têm mais eficiência atacando, né? O Bidu joga, principalmente o Bidu, que é um jogador jogando como ala, consegue, né, ter mais boa chegada de chegar na linha do fundo, né? O Mateuzinho também é um jogador que consegue fazer isso. Ambas equipes sofreram muitos desfalques, né? Não é só o São Paulo, o Corinthians também perdeu o Garro, perdeu o Raniel e Maicon também acabou não jogando. O Depay só entrou no segundo tempo. São Paulo já é uma equipe que sim sofreu bastante desfalque. Não vou nem falar do Lucas Oscar,
né? Inclusive o Crespo teve dificuldade de montar um treino de tantos jogadores que São Paulo falta. São Paulo sofreu muito com essa questão de, digamos, questão médica da equipe. Perdeu Enzo Dias recentemente, né? Perdeu vários jogadores importantes. Então o Corinthians teve algumas subidas do Matheus Bidu, o Yuri Alberto também, vários momentos pela velocidade, tentando entregar. O São Paulo, cara, São Paulo teve dificuldades principalmente no meio campo. São Paulo também, assim como o Corinthians, jogou com 3 zagueiros e teve dificuldade porque São Paulo tinha Luciano e Ferreirinha no ataque. Meio campo não tinha um jogador que conseguisse fazer essa função de criação, né? E no segundo tempo o Crespo tenta arrumar, mas no primeiro tempo em si, São Paulo não conseguiu, de certa forma, entregar o que de chances claras. O jogo foi bem morno, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas o jogo foi bem fraco, né? Digamos assim, para um grande clássico que foi. E agora se formando um pênalti claríssimo do Ferreirinha em cima do Bidon, sem discussão, né? O Ferreirinha, ele não vai para a bola, ele vai diretamente empurrar o Bidon. Me espanta o Daronco, um juiz tão experiente, juiz de FIFA, ele não entender claro, é um pênalti claríssimo que deveria ter sido apitado durante o jogo. Ele acabou esperando o VAR como muleta para poder apitar esse pênalti claríssimo, sem discussão, do Ferreirinha em cima do Bidon. E pênalti, o Yuri Alberto, né? A preocupação do torcedor, o Yuri Alberto acabou batendo muito bem, cruzado, com a ausência do Maicon, Depay e Garro. Yuri Alberto teve outra oportunidade de redimir, bateu cruzado, sem chance para o Rafael, que é um grande goleiro. Depois do Rogério Ceni, o São Paulo teve muita dificuldade de trazer os outros goleiros com confiança, e o Rafael conseguiu, de certa forma, jogar em grande posição. O São Paulo encontrou goleiro depois de Ceni, teve muitas dificuldades de encontrar o goleiro. Corinthians, depois de gol, teve outra chance, né? Yuri Alberto acabou desperdiçando um grande passe do Guinigão, né? Que acabou não fazendo. Se tivesse dominado, acabou sendo interceptado pelo Tolói. Se tivesse puxado mais para o meio, talvez teria feito. E o Corinthians tentou outros contra-ataques no primeiro tempo para poder subir com a presença de velocidade do Guinegão e o Roberto. Outra coisa interessante, sem ter esse trio de ataque que é Yuri, Garro e Memphis. Yuri é um jogador que tenta ajudar na marcação. A gente pode ver que é uma equipe, principalmente no primeiro tempo, que teve consistência, equilíbrio defensivo e ofensivo, porque o Corinthians carece na questão de jogo sem a bola quando tem Memphis e Garro e Yuri jogando juntos, porque o Memphis é um jogador que não se dispõe muito a ajudar a marcar, e Garro também. O segundo tempo, o São Paulo melhora bastante, né? Principalmente com a entrada do Tapia, né? Ele acaba, inclusive, fazendo o gol, né? As trocas do São Paulo surtiram efeito, as movimentações de colocar o Tapia. E Tapia foi um jogador que ajudou muito a pressionar a zaga do Corinthians. E São Paulo, nos primeiros 15 minutos, entra muito bem. Inclusive teve chance de virar o jogo, né? Tapia entra bem, incomodando a zaga do Corinthians, né? E teve a chance
o escanteio bem batido e Tapia faz 1-1, né? 1-1 pro Corinthians São Paulo, né? Até então. Cabeçada da Tapia. Felipe Longo não pôde fazer nada. Queria entender, quando a gente joga com 3 zagueiros, né, Angeleri, Choca e Gustavo Henrique, e esse gol foi falha total, né, digamos assim, esse gol que o Corinthians sofreu. Foi uma falha total de um desequilíbrio defensivo, né, falta de cobertura. O Corinthians melhora depois das trocas do São Paulo, que surtiram melhoras com a entrada do Bombadilha, entre outros jogadores. O Corinthians, o Dorival responde, né, colocando o Depay e Vitinho e o André. Principalmente o André e o Depay, né, que mudaram o cena do jogo, né. Até então, segundo tempo, São Paulo poderia ter virado o jogo, né, mas falou, a gente tá jogando fora de casa, né, empate tá bom, e o Corinthians e São Paulo ainda no segundo tempo tinham, em questão tática, um equilíbrio entre duas equipes. O Corinthians tentou um pouco mais, porque joga em casa, uma tabela e outra, tentando chegar mais no gol de adversário, né? E São Paulo tinha chances de contra-ataque com Ferreirinha, mas era uma equipe que, né, chegava na linha de ataque e tocava a bola para trás, né? Já o Corinthians tentou buscar, né, um jogo equilíbrio taticamente no segundo tempo. 3-1 talvez foi elástico. Só que a diferença é que o Corinthians tem um jogador diferente. E o Memphis Depay é um jogador diferente. Eu entendo que muita pessoa da imprensa quer falar do salário que o Memphis ganha. O Memphis Depay, ele não pegou arma para atirar em ninguém para cobrar esse salário. Esse é um ponto número 1. Ele não tem nada a ver com o salário que ele recebe. O clube que ofereceu esse salário, esse é o ponto número 2. Para mim, Caro é um jogador que não resolve seus problemas. Caro é Thales Magno, que não acrescenta nada tecnicamente. Caro é Luan, né, tempos atrás, que custo-benefício foi péssimo. Caro são esses jogadores, né? Depay vem resolvendo, fez gols contra o Palmeiras, ganhou o Paulista, foi importantíssimo na arrancada de 8 vitórias seguidas ano passado, né? Em jogos grandes tem resolvido, né? E um grande cruzamento do Bidu, o domínio acabou errado o Sabino, grande jogada do Depay, né? Caneta, e Depay faz um golaço, 2-1 para o Corinthians, né? O jogo ainda estava equilibrado entre duas equipes, né? Taticamente falando, mas o Corinthians tem um jogador diferente, o Depay é diferente. São Paulo tem o Lucas, mas não está jogando, e o chute do Vitinho fora e o Roberto faz 3-1. O placar tem sido maior do que o resultado, né? Pelo que foi todo o jogo. Claro, o Corinthians mereceu a vitória, né? No primeiro tempo, principalmente, pelo que jogou. No segundo tempo era mais de um equilíbrio das duas equipes. As trocas, tanto no São Paulo quanto no Corinthians, foram boas, né? São Paulo no primeiro 15 minutos, no segundo tempo, empatou o jogo rápido, até que rápido. Teve chance de virar o jogo se tivesse tentado mais, mas se conformou com o empate, assim como o Corinthians se conformou depois de fazer 1-0, não quis mais jogar. As entradas do André no lugar do José Martínez, que não fez uma boa partida. O Carrilho ainda não é o Carrilho que conhecemos durante a época do Ramon Dias. E no caso do Depay, né? O jogador, o Depay, ele é diferente. Ele não é contratado pelo Barcelona por acaso, ele não é contratado pelo Lyon por acaso, ele não jogou no Manchester United por acaso ou Atlético de Madrid.
A questão é o que faltou ele nesses clubes, o que falta? É constância, certo? Ele é muito bom. Enquanto você é muito bom, muitas vezes na vida, você acha que você não precisa se esforçar todos os dias. Isso é um grande problema de um ser humano, né? Eu acredito. Um grande jogador, um grande pessoas na sua área, qualquer um que for. Então, foi uma questão do Depay. Depay fez um partidaço. O Corinthians, depois de 7 jogos sem vencer o grande rival, o São Paulo, acaba com essa sequência de jogos sem vitória, diante de uma equipe, né? São Paulo, historicamente, foi uma equipe, né, que teve dificuldades contra o Corinthians, né? Muitos preferem falar freguês, mas não sei se é um termo adequado, mas nos últimos anos não tem sido assim. Os papéis se inverteram. Então o Corinthians vence uma vitória importantíssima, né? Não sei se ainda tem tempo para poder brigar pelo Libertadores, mas pelo anímico é bem positivo. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau.